O STF venceu queda de braço com X, diz Gilmar Mendes à CNN. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse à CNN nesta segunda-feira que a corte venceu uma queda de braça com X, antigo Twitter, ao fazer com que a empresa respeitasse as leis brasileiras. Disse ele: essa crise com Elon Musk e o X é uma queda de braço em que o Supremo, via ministro Alexandre de Moraes, venceu, afirmou. E era necessário estabelecer regras para respeitar as leis brasileiras, disse o ministro. A declaração foi feita em entrevista ao CNN 360. Na última terça-feira, Moraes autorizou o X a voltar a operar no Brasil, depois de 39 dias de suspensão da plataforma no país. A decisão veio depois da empresa cumprir todas as exigências do STF. As ordens determinavam a indicação de um representante legal no Brasil, o cumprimento de determinação para bloquear perfis e o pagamento de 28,6 milhões em multas. Segundo Gilmar Mendes, é preciso discutir a regulação da internet no país. Sobre o tema, o STF tem ações que discutem trechos do Marco Civil na internet. A análise deve ser feita em novembro. Olha, meus amigos, a situação vai complicar se realmente, de fato, acontecer essa lei do Marco Civil da internet. Vai ser uma censura. Não só afetará você, cidadão, mas afetará todos os setores. Vai ser muito complicado utilizar as redes sociais. Isso é uma ideia deles de barrar as chamadas fake news, as chamadas notícias falsas, que realmente acontecem no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo, através da internet, compartilhamento de informações não verdadeiras, compartilhamento de informações falsas. Mas aí quando entra-se algo legalizado pela lei, com o objetivo de barrar essas notícias falsas, isso aí vai prejudicar e muito. Não só quem trabalha com a internet, quem trabalha com as redes sociais, quem vive das redes sociais. Tem pessoas que hoje vivem só da internet, ganhando seu dinheiro, vendendo seus produtos, mostrando a sua loja. Isso vai ter, sim, um impacto nessas pessoas. Além disso, vai impactar todos os meios de comunicação. Toda a imprensa vai ser afetada. A grande imprensa que defende a regularização da internet também vão sofrer as penalizações. Isso é fato. Então tudo vai ser decidido o que deverá ser publicado. Há sim uma censura. Hoje tem matérias jornalísticas, matérias sérias, em que algumas palavras você não pode publicar porque a plataforma já derruba, por entender que é violação das regras, mas na verdade é uma informação de utilidade para as pessoas. É uma informação de utilidade para que as pessoas mantenham-se informadas. O que vai acontecer eu ainda não sei, mas que vai complicar para todo mundo, isso vai. Inclusive, quem defende depois vai estar reclamando que está sendo censurado. Isso é fato, isso é notório. Em São Paulo, Malafaia continua a atacar Pablo Marçal, Bolsonaro, Tarcísio, Lula e Haddad. Ele disse: entre Bolsonaro, Tarcísio e Lula e Haddad, diferença é o estilo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro têm estilos diferentes, assim como o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou o pastor Silas Malafaia em entrevista ao All News nesta segunda-feira. O pastor frisou que o governador de São Paulo não quer promover uma racha na direita, não se colocando como um possível concorrente de Bolsonaro em uma eventual disputa à presidência da República, ao contrário do que fez o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele disse: a individualidade carrega características próprias. Então, por exemplo, Bolsonaro é mais aguerrido para falar e tomar posições. Ele é mais combativo nessa questão. Já o Tarcísio é um cara mais moderado. É o estilo da pessoa. Você não pode exigir tudo, que todo mundo seja igual.
É a mesma coisa que você vê entre Lula e Haddad. São estilos diferentes. Malafaia cita conversas com Tarcísio nas quais o governador reitera o desejo de se lançar como candidato à reeleição para o governo do estado e a sua fidelidade no apoio a Bolsonaro. E também, ninguém é descartável desde que tenha uma história na direita, afirma o Silas. Em um hipotético cenário sem Jair Bolsonaro na disputa presidencial em 2026, Malafaia não descarta nomes para liderar a direita, desde que seja uma pessoa com história política. O religioso criticou Pablo Marçal, a quem classificou como farsante, e alertou para os riscos de se deixar seduzir pelo empresário. É uma rixa entre eles sem tamanho. Quem, na verdade, em São Paulo rachou a direita é o próprio Silas Malafaia, fazendo ataques contra Pablo Marçal. E isso levou Nunes e Boulos ao segundo turno em São Paulo. São Paulo corre o risco. E aí, qual que é a situação?